Olá, pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Ferramentas da Consciência, aliás, TO81.Organics, nesse programa que acontece todos os sábados, que tem como objetivo maior, mais importante, levar para você informação e levar prática também para a informação que vai chegar até você, porque se não funciona... Opa, peraí que nós estamos tendo um retorninho aqui. Desculpa, não eu. É, não É tem. para provar que tá ao vivo. Tá ao vivo. E se a gente te leva uma informação e você não consegue aplicar, como diz Laí Ribeiro, conhecimento sem aplicação, sem utilidade, não adianta de nada. Então vamos aprender e vamos aplicar, não é verdade? E a gente está recebendo mais uma vez o grande amigo Luan Lovato aqui. Obrigada pela sua participação aqui novamente. Ele já esteve com a gente quando o programa acontecia lá na Rádio Mundial. Foi muito curtinho. Muito para tudo que curtinho. Ele tem para entregar aqui. 25 minutos. Hoje a gente vai ter um tempinho aí um pouquinho maior. Se você quiser, depois do programa, volta lá para rever. Programa 124 tá aqui no canal, tá bom? E nós vamos falar sobre comunicação intuitiva animal, né, Luan? Sim. Que assunto bacana, né? E eu posso até começar assim dizendo que a gente já fez uma consulta aqui com o Luan, aliás, com 2 animaizinhos que nós temos lá em casa, o resultado foi muito legal, nós vamos contar também, mas o que é comunicação intuitiva animal? Sim. Nossa, eu penso muitas coisas do que falar, né? Mas eu acho que é muito poder compreender esse animal, né? A gente tem um animal em casa, a gente vive com um ser ali, e ele tem uma vida. Eu acho que é muito poder olhar e considerar uma vida. Eu acho que isso para mim é o mais importante. É saber que esse ser que está ali, e tem um corpinho de um cachorro, de um gato, enfim, ele tem uma vida, ele pensa, ele sente coisas, ele tem vontades, ele tem medos, ele ama, ele tem carinho, e ele tem um histórico de vida que vem antes de você, vem antes talvez dessa casa, dessa vida, e vai continuar depois. Eu acho que é muito poder compreender essa vida e como auxiliar nesse processo de evolução desse animal. Esse animal, assim, também está evoluindo como a gente. Ele tem uma consciência, uma vida que está evoluindo. Eu acho que a comunicação é muito poder compreender essa vida e como auxiliá-la para ter um dia a dia melhor, mais confortável, mais tranquilo. E nisso entra também a parte de um comportamento, de uma questão de saúde, de um medo, que é o normal, mas assim, é poder auxiliar uma vida. Eu acho que o que eu vejo de meu trabalho hoje é me botar disponível para essa vida, para ela ser cuidada e auxiliada para continuar evoluindo e crescendo. Para mim é isso, sabe? Porque às vezes o tutor, né, o dono do animalzinho tá ali e ele não sabe como se comunicar. Sim. Ele tem o animal tá querendo dizer uma coisa, o tutor tá querendo dizer outra, mas como fazer essa interação, né? E a gente até viu um vídeo, não tem manual de instruções, né? A gente viu um vídeo nem para ser pai de um ser humano, nem para ser pai de um pet, né? Se tivesse era fácil. Não vem com manual, né? Não vem com manual. E aí eu fico pensando que o seu trabalho entra bem nesse meio, né? De poder ajudar essas duas partes a se entenderem. Na constelação, uma coisa muito legal que acontece a situação se repete até que ela seja vista. Precisa ser vista. Isso acontece na comunicação animal também? Com certeza, né? Assim, o animal se comunica o tempo todo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente pensa, comunicação intuitiva não parece uma coisa que não existe. O animal fala o tempo todo. Só que a gente, como ser humano, não é treinado a saber como esse animal fala. Né? A gente percebe ali o que quer, comida, carinho, xixi, cocô. A gente limita um pouco nisso de perceber, mas já percebe. Mas uma comunicação, ela é sempre energética. O animal sempre passa uma sensação, uma informação ali, uma imagem. Né? Então, é possível a gente compreender sabendo que isso é assim. Né? E o animal fica repetindo um padrão de um comportamento até ser visto, até ser entendido. Ele está te contando coisa. Por que ele está fazendo xixi fora do lugar? Por que ele está latindo muito? Ele está querendo te contar uma coisa, e você não entende. Sabe? Eu posso falar muito da minha cachorra. Né? Eu tenho uma cachorrinha, uma mini Dachshund, e a gente conversa, obviamente, muito aberto. E ela, quando eu não tô bem comigo mesmo, ela faz xixi fora do lugar. Olha, que curioso. E eu posso ficar brabo com o xixi fora do lugar. Só que eu sei que é outra coisa. E eu preciso olhar pra mim. E ela faz isso por amor, assim. Porque, cara, pode estar aberta a porta. Ela vai fazer ali só pra eu ver. E eu sei que eu me falo dela, obrigado, entendi, parou. E ela para. Então, assim, ela usa esse mecanismo para me contar coisas. E eu aceito. Para mim tá tudo bem. Eu vou lá e limpo e passou. Então eles ficam achando formas de te contar coisas. E pode ser um comportamento repetitivo, pode ser uma coisa que tá pegando dentro do seu campo, quer te contar, quer transmutar. Então, assim, tem uma conversa que acontece o tempo todo. É só a gente ficar um pouco mais atento que você vai entender. Mas, assim... Ô, Luan, você me falando isso, me veio uma coisa muito interessante, assim, né? Porque imagina, o cachorrinho fez xixi fora do lugar ali.
ele talvez leve uma bronca, né? Sim. Para quem não tá entendendo essa comunicação. Então, é possível que o animal se sacrifique para fazer alguma informação chegar ao dono? Sim. Isso Até se acontece. machuque. É possível que ele pegue alguma coisa pra ele. Assim, animal, essa mentalidade, esse ser que tá ali, eles são muito disponíveis. Ele tem uma entrega. Ele tem a vida dele, ele vive a vida dele, assim, e ele é disponível. E chega um ponto que um animal, ele tá numa casa com você e não é à toa. Acho que esse é o primeiro ponto, né? O seu Uhum. animal não está com você à toa. Então vai ter ressonância ali, seja crença, seja forma de pensar. E chega um ponto que esse animal pode começar a pegar coisas do seu campo, pode captar, ele pode te ver passando por coisas e queira transmutar e limpar. A gente fala muito de gato, né? Gato Sim. limpa o ambiente, é uma coisa que a gente fala. E é isso mesmo, né? Só que ele pode captar uma energia sua, uma sensação sua. E uma coisa física mesmo, a ponto de chegar numa questão física. Só que esse animal, ele não tem um apego tão grande a esse corpo. Não que ele não sinta dor, ele tem dor, é normal, assim. Mas ele tem uma consciência que deixando esse corpo ele vai continuar. Isso é um pouco mais aberto para o animal que para a pessoa. Então é fácil para um animal fazer alguma coisa com o corpo dele, ele vai pegar outro. Então pode ser que ele pegue uma doença da pessoa e ajude ela a se curar Sim. por amor. Eu acho que esse é o grande ponto. Ele faz por amor, ele é disponível. É Eu porque ele lembrei quer. muito da arruda, sabe? A arruda que a gente sabe que você pega uma arruda para trazer Sim. limpamente. Às vezes a arruda se doa, ela morre, mas ela tá ali, ela tem, né? A consciência vegetal sabe Sim. que aquilo é necessário e ela se doa É, Ela morre literalmente. lisa ainda, né? Né? Tipo assim, não morre, né? Não morre, Sim, sim, sim. é. O porquinho que ela tá usando morre. A gente não consegue ter noção de tudo que acontece, assim. Eu atendi um caso recentemente que sai um pouco disso, mas assim, era um animal que tinha uma questão de saúde ali que ela trazia. E ela contava que ela passava por aquilo porque vinha de toda a família dela. E ela foi o ponto que ela falou, eu vou ter porque eu quero curar. Esse animal estava disponível para curar toda uma linhagem dela. Uhum. É um nível de disponibilidade que a gente não tem noção. A gente olha esse animal passando por uma questão de saúde aqui e a gente sofre, não é fácil, né? Sim. Quando a gente compreende o porquê esse animal está passando por isso, é mais fácil poder lidar, é mais fácil poder olhar com mais amor, assim, e compreender o que ele está fazendo por escolha, né? Em questões mais de pessoas, às vezes dá para conversar com o animal e ele para, já aconteceu várias vezes já. Uhum. Mas é uma vontade dele também. É muito aí que entra muito um olhar para a gente, né? As pessoas buscam uma comunicação para tratar uma questão com o animal. E parece que é só isso. Só que não dá para excluir uma pessoa, não dá para excluir um sistema. Não é à toa que é você que tá vendo, você que tá participando ativamente. Não dá para excluir. Então, assim, tem coisas que é só uma mudança nossa que resolve, sabe? É a gente que precisa mudar para ele mudar. E se a gente não faz pela gente, a gente faz por ele. Faz por amor ao animal. Eu passei por isso com o animal mesmo. De ter que mudar por ele. Porque por mim não ia mudar. Sabe? Eu era mais depressivo, tinha um gatinho ali, ele tava sempre doente e tal. Você começa a ver, pô, eu tive que cuidar dele. Eu precisei mudar para cuidar dele. É Eu quase comecei a me assim, mudar. fica bem para que o seu bichinho fique bem. Né? Totalmente. Na verdade, quem foi curador foi ele, né? Total. Mas assim, tem isso, né? De a gente ficar bem, para o animal ficar bem e também poder compreender o que ele está passando. Às vezes a gente fica muito fechado na nossa cabeça. Sim. E pode ser um caso de um animal, cara, é uma questão que ele traz ali. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito atendendo, né? A minha base de coisas que eu falo é o que eu vejo. Né? Então tem coisas que eu nem tenho muito documentado, assim, não sei se tem literatura sobre essas coisas, de verdade, assim. Mas eu comecei a perceber recentemente isso acontecer muito, assim, de animais me contarem sobre como eles trazem coisas de família, da família dele. E interessante, porque essa questão de família, né, a gente liga muito à raça, né, do cachorro, Sim. né? Mas a gente não faz essa conexão de família, porque parece que o animal nasceu, ele vai para uma família, mas ele já tinha uma família, ele tem né? uma família, Como que a gente faz, né, para considerar essa família do animal? Sim, ele traz questões genéticas, questões, medos, assim, sabe? É normal você atender um animal e ele ter um medo da infância, é normal. Igual uma criança, né? Igual uma pessoa. Tipo, a mãe, quando estava grávida, tinha muito medo. Passou por estava na rua, sofria. Esse animal traz esse medo. Acontece, sabe? Essa família, essa raça que ele passou antes dele ali, morava na rua, passava por coisas, tinha medo, tinha um instinto muito forte de proteção, por exemplo. Sim. Esse animal vai trazer. Me veio de te perguntar uma coisa.
a gente, né, a gente tá falando que o animalzinho nasce, aí às vezes é adotado, às vezes é comprado, né? Mas ele é separado da mãe na maioria das vezes, Sim. né? Às vezes no interior o cachorrinho fica ali com a mãe e tudo, mas geralmente o cachorro se separa, mesmo porque, né, parece que existe uma independência ali. Como é Essa esse desligamento? separação da mãe, né? Causa algum trauma? Já É isso, né? aconteceu? Você já Sim, recebeu alguma comunicação nesse sentido? Ou é uma boa? Ele entende o propósito. Sim, eu acho que assim, esse caso, acho que todos os traumas, quando a gente fala de trauma, o animal passou por uma situação, seja qual for, é sempre uma experiência individual. É como aquele ser, com o que ele já pensava, viu aquilo. Pode ser que tenham dois irmãos, os dois passando pela mesma coisa. Só que um pensava de um jeito, tinha uma cabecinha de um jeito, e outro de outro. Pode ser que para um isso gere um trauma, para outro não. E sim, acontece. Tem animal que sente falta da mãe, que ficou pouco tempo. Só que, foi porque ficou só um mês? Eu não sei, depende do animal, sabe? Assim, tipo, isso acontece, né? Mas que eu pego a questão tem falta da mãe, tem medo. Eu atendi recentemente um animal que ele tinha, não lembro qual era o caso, assim, mas era medo, tinha muito medo, tinha uma coisa ali. E ele me mostrou uma imagem dele filhote com uma pessoa, ele estava numa clínica, num lugar, e a pessoa pegou ele na mão, só pegou na mão, tirou de um lugar e pôs no outro, depois quis dar remédio. Isso foi muito traumatizante para ele. Só que não aconteceu nada. Ninguém maltratou esse animal. Ninguém fez nada. Era um processo que precisava ser feito. Não teve um maltrato ali. A gente pensa que passou por um maltrato. Não teve um maltrato. Só que esse animal ficou com medo. Só que assim, tinha mais 10 lá, sei lá. Talvez os 10 não tenham sentido isso. Esse animal sentiu esse medo. Aí a gente consegue que esse animal tem um histórico antes dessa vida. Ele tem uma vida antes. Ele pensava coisas antes. Ele traz coisas antes. Então, assim, eu acho que a comunicação, o que eu mais gosto de fazer mesmo, assim, é poder compreender isso, sabe? Tem uma vida aqui para ser cuidada. Tem questões práticas e tudo a gente cuida e tudo bem, mas tem uma vida ali que ela veio de antes, que ela vai continuar crescendo e como eu permito que essa vida continue evoluindo? Que é o que eles estão fazendo, estão evoluindo, gente. Assim, igual a gente, é a mesma coisa. É o mesmo processo. E eu acho que botar esse olhar muda muita coisa. Né? Tipo assim, eu estou lidando com um ser que tem medo e está evoluindo. Preciso cuidar do medo dele. Eu acho que a gente chega até na pergunta central, que é o tema do programa, que é para que a gente usa a comunicação, para que serve a comunicação animal, Luan? Eu acho que é para esclarecer tudo isso, sabe? É para poder compreender mesmo esse animal, como ele tá, o que ele tá precisando agora, o que é necessário para ele agora, ou o que ele queira falar para você agora. Né? E a gente pode ir à parte prática de comportamento, ok, por que tá agindo assim? A questão de saúde, por exemplo, eu gosto de ser muito cuidadoso, porque saúde é com veterinário. As pessoas confundem muito as coisas. Olha que importante isso, saúde é com veterinário. As pessoas confundem muito as coisas, mas o que tá no físico se trata no físico, ponto. Sabe, assim, tipo... Sim. Me procura, claro, mas procure o veterinário. Então eu vejo que assim, é muito poder nessa parte, compreender qual é a parte emocional disso, se é que tem. O legal é que se o gatilho da questão da saúde vier de alguma interpretação ou percepção, de uma parte emocional, né? Alguma parte emocional, vai ajudar muito. Vai auxiliar junto com o veterinário. É um trabalho colaborativo, na verdade. Exatamente, né? Não tem uma disputa aqui, sabe? É muito poder olhar para essa parte, sabe? Assim, se tem uma questão de saúde, qual é a base disso? Como esse animal está lidando com isso? Eu acho isso muito importante. Porque a gente vê um animal passando por uma situação, né? Seja quando está já ali internadinho, no final de vida, ou qualquer coisa. A gente vê de uma forma, né? A gente bota o nosso sentimento em relação a como aquele animal estava passando por aquele momento. O olhar humano, né? O olhar humano nisso. E às vezes compreender como o animal está vendo isso muda tudo. Porque a visão não é igual a sua. Sabe? Então, isso às vezes relaxa muito a situação. Sim. Né? E realmente poder, às vezes o animal quer realmente falar coisas. A gente não está entendendo. Né? O xixi, o cocô, a gente está entendendo. É uma forma dele se comunicar. É a forma de a gente contar. Então, acho que é compreender, assim. Eu vejo que é um olhar para essa vida, assim. Por que ela está morando comigo?